E quando o inimigo ele vê isso, primeiro ele vai tentar falar o seguinte: deixa lá tentar. Deixa eles lá tentarem. Olha, mesmo se eles conseguirem, não vai durar muito não. Não vai durar muito não. Meu irmão, o trabalho que nós estamos fazendo aqui, faz mais de 7 anos que nós estamos implantando isso aqui. Nós não vamos parar até ver esse bairro inteiro comprometido com o Evangelho do Senhor. Quando o inimigo ele vê que ele não consegue nos parar com difamação, ele vai tentar nos distrair. E quantas pessoas já tentaram nos distrair? Gabriel, vem aqui fazer outra coisa. Gabriel, por que você não usa a energia para fazer isso aqui? Gabriel, por que a igreja não faz isso aqui? Gabriel, por que vocês não se dedicam nisso aqui? Em outras palavras, eu viro para essas pessoas e falo: pera lá, eu não posso me distrair com isso, porque Deus nos deu uma obra grande, Deus nos deu uma obra muito grande. Eu não vou me distrair. E aí os inimigos eles continuam, e aí eles mudam de etapa. E agora os inimigos eles falam o seguinte: olha que igreja maravilhosa, por que vocês não ficam todo mundo aí dentro? Por que vocês não se reúnem todo mundo aí dentro? Olha, vamos nos encontrar na casa de Deus só, pode ser? Olha, por que vocês não ficam só dentro das 4 paredes da igreja, pode ser? Olha, por que vocês só não adoram aos domingos e levantam a mão e está tudo maravilhoso? Foi o que falaram com Neemias: olha, vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo, porque lá fora é um lugar perigoso. Lá fora é um lugar de muita escuridão. Olha, o seu lugar não é nas favelas. Olha, o seu lugar não é nos lugares escuros. Olha, igreja, o seu lugar não é com gente lamaçada. O seu lugar não é com gente pecadora, não é com gente drogada, não é com gente viciada. Olha, igreja, o seu lugar não é com esse não. Vamos se reunir lá na igreja? Vamos lá. E olha a resposta de Neemias. Depois que eles chamam: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. Lá fora é muito perigoso. De noite eles virão matar você. Olha a resposta de Neemias: você acha que um homem como eu fugiria? Igreja, nós precisamos compreender que a segunda parte de ter uma vida cheia de coragem é não se fechar dentro dessas 4 paredes da igreja. A igreja tem que estar nas casas das pessoas, a igreja tem que estar aconselhando, a igreja tem que estar orando, ela tem que estar amando, a igreja tem que estar agindo lá fora, fazendo algo real. Não adianta a gente se reunir aqui como igreja, levantar as mãos ao domingo e dizer assim: Senhor, transforma esse bairro, se você não está disposto a estender a mão durante segunda-feira, na quarta, na quinta, fazer nada. Meu irmão, a igreja ela é chamada para fazer algo ativamente. A fé sem obras é morta. Eu tenho fé que Deus vai transformar esse bairro, então eu atuo. Eu tenho fé que Deus vai salvar as pessoas, então eu atuo. Eu tenho fé que casas aqui serão casas de salvação, então nós abrimos células em todo o bairro. Meu irmão, a fé sem obras é morta. Que nós não venhamos nos distrair dizendo que servir ao Senhor é ter uma vida de agenda de igreja aqui dentro dessas 4 paredes. A vida que realmente Deus tem expectativa é dizer o seguinte: qual casa de quem que você foi essa semana? Na casa de quem que você foi resgatar e pregar o Evangelho, que é as boas novas, que essa pessoa está curada, que essa pessoa está liberta, que essa pessoa está salva? Com quem que você compartilhou o Evangelho hoje? Sabe, a gente precisa se atentar que viver o Evangelho não é se prender nas paredes de uma igreja. Está todo mundo aí? Aleluia. Os inimigos eles vão falar: vamos se encontrar dentro do templo, de porta fechada. Vamos ficar vivendo aqui essa ilusão até Jesus voltar. Até Jesus voltar. E Deus ele está esperando que os filhos dele sejam manifestos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Este é o verdadeiro Evangelho. Aleluia. E assim como Neemias ele virou e respondeu: você acha que um homem como eu fugiria? Meu irmão, você precisa compreender quem está dentro de você. Você precisa virar para os inimigos que aparecem no seu dia a dia, para os desafios que aparecem no meio da sua jornada, nos desafios que aparecem no meio de você viver o propósito de Deus e dizer assim: o inimigo não sabe com que ele está ligando. Você acha que um homem como eu pararia? Você acha que uma pessoa como eu pararia? Você acha que um homem como eu fugiria?
Meu irmão, o Espírito que criou o universo mora dentro de você. Aleluia. O Espírito Santo de Deus atua dentro de você. Você é mais do que capaz, junto com Jesus, junto com o Espírito Santo, para virar para qualquer fortaleza, para qualquer inimigo e dizer assim: ah, você acha que eu vou fugir? Amém. Você acha que eu vou retroceder? Um homem como eu não foge das suas batalhas. Quando o inimigo ele vê que ele não consegue te distrair, quando o inimigo vê que ele não consegue prender a igreja ou a sua vida dentro de uma vidinha religiosa das quatro paredes, ele tenta te amedrontar, te intimidar. Neemias 6, do 12 ao 13, fala o seguinte: então eu percebi que não era Deus que o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sanbalate o haviam subornado. Olha como chegou a situação de Neemias. Os inimigos dele subornaram outras pessoas para falar assim: ó, Deus está mandando você parar. E aí Neemias, com muito conhecimento de Deus, com muita sensibilidade, falou: olha, eu percebi que não era Deus que tinha enviado eles, mas aquele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sanbalate o haviam subornado para isso, para me amedrontar, e para fazendo isso eu viesse pecar, para que pudesse atacar a minha reputação e me afrontar. O que eu quero tirar disso aqui é que uma das armas do inimigo, meu irmão, no meio da trajetória de viver aquilo que Deus tem para você, é tentar jogar um medo sobre a sua vida. Olha, se você continuar, vai acontecer isso. Se você fizer aquilo, vai acontecer aquilo. Olha, vai se levantar um levante. Um levante aí do inimigo. Olha, o inimigo é poderoso, então toma cuidado com ele. Olha, vai acontecer isso com a sua vida, vai acontecer isso com aquilo outro. E olha o que Neemias fala: para me amedrontar, porque eles foram subornados. Só que olha como Neemias entende isso: para que, fazendo isso, eu viesse a pecar. Eu viesse a pecar. Muitas vezes a gente associa o pecado com alguma coisa imoral. A gente associa o pecado com imoralidades, como imoralidade sexual, como pecados, não sei, vícios. Só que aqui Neemias fala o seguinte: se eu tivesse parado a obra que Deus me confiou para fazer, por conta do medo, por conta do espírito de medo, de amedrontamento, eu estaria em pecado. Eu estaria em pecado. Neemias compreendeu que parar aquilo que Deus chamou para fazer por medo, por receio, por amedrontamento, isto, meu irmão, é pecado. Nós não fomos chamados para ser guiados pelos medos. Nós não somos chamados para ser guiados por aquilo que nos aflige. Nós somos guiados pela palavra do Senhor. Interromper o trabalho de Deus, que Deus chamou para fazer por medo, é pecado. Não reduza o que você pode viver com o Senhor por conta do medo, mas tenha raiva genuína da injustiça, tenha raiva genuína da maldade. Neemias 6,14 fala o seguinte: lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, segundo as coisas que fizeram, e também a profetisa Noadida, e dos outros profetas, que quiseram me amedrontar, mas não conseguiram. Neemias 6,15: a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês Elu, e 52 dias. Mesmo com todos estes inimigos, as muralhas foram reconstruídas em tempo recorde de 52 dias. Porque ele decidiu ser um homem de coragem, porque ele decidiu não se distrair, porque ele decidiu não viver no medo, porque ele decidiu não ser levado pelas circunstâncias. Outro exemplo maravilhoso disso fica em Daniel 3, do 15 ao 30. Fala o seguinte: Daniel 3, do 15 ao 30. Todo mundo conhece essa história, que é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego.
O rei deles, de repente, faz uma estátua gigantesca e coloca uma ordem dizendo o seguinte: quem não se prostrar e adorar a minha imagem vai morrer, vai ser jogado numa saça, vai ser jogado numa fornalha. E aí Daniel e seus amigos, ele vira ali, se junta com o pessoal e fala assim: olha, rei, eu sei do seu mandato, eu sei da sua lei, que se quem não se prostrar e adorar o Senhor vai ser jogado numa fornalha. Mas eu aqui com meu amigo Abednego, Sadraque aqui, nós decidimos uma coisa: nós não vamos nos dobrar a sua estátua, nós não vamos adorar outros deuses. E olha a resposta que ele dá, Daniel 3, a partir do versículo 15 ao 30. Agora pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da citara, da harpa, da lira, da gaita e dos foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz, o rei dizendo. Mas, se não o adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. A quem é o Deus, e quem é o Deus que irá poder livrá-los da minha mão? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, nós nos reunimos aqui. Quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto a outros deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou. Em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Versículo 20: ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas, e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas, porque o rei exigia urgência, a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: ei, não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um dos filhos dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha do fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham para cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram como fogo não tem poder algum sobre os corpos deles, desses homens. Os cabelos da sua cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Então o rei reconheceu. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego sejam despedaçados, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Aleluia! Não há outro Deus que possa livrar como esse. Sabe, meu irmão, muitas vezes nós olhamos para a circunstância e nós não queremos correr o risco de ser jogado na fornalha. Nós não queremos correr o risco de ir ao confronto, de dizer assim: a esse Deus eu não me prostro, a esse pecado eu não vou atuar, isso eu não vou fazer. Às vezes por medo, por temor de homens, por qualquer outra circunstância, a gente olha e fala o seguinte: ah não, está tudo bem, ah não, dá para continuar assim,
Ah não, é para adorar outros deuses? A gente adora. Ah, é para fazer aquilo que está contra a palavra de Deus? Eu vou fazer, está tudo bem. Por medo. Só que aqui, nós vimos agora que Sadraque, Mesaque e Abednego, com todo o ímpeto, eles viraram para o rei e disseram assim: a gente vai ser lançado nessa fornalha se for preciso. E se o nosso Deus quiser, Ele nos salva. Se Ele não quiser, nós morreremos, mas nós não vamos adorar outro Deus. Meu irmão, nós precisamos ter essa coragem para confrontar as estruturas erradas deste lugar. Nós não podemos olhar para uma circunstância errada, para um pecado, para uma destruição, olhar para ele e fazer cara de paisagem. A gente precisa olhar para essa situação e falar assim: meu irmão, vamos mudar de vida. Meu irmão, existe algo melhor para você. Existe salvação, existe cura, existe libertação, existe vida eterna. Você não precisa viver a maldade que você está vivendo. Você não precisa viver o caos que você está vivendo. Existe um Senhor que morreu e ressuscitou por você. É o Senhor dos exércitos. Amém. Nós precisamos confrontar com coragem as estruturas erradas. Amém até aqui? Meu irmão, Deus está te chamando para entrar na arena. Não como alguém apenas que está olhando, não como alguém que fica só observando o que Deus está fazendo, mas alguém que está batalhando para construir. Muitas pessoas falam que essa geração nova, essa geração Z, vai ser uma geração que não está nem aí para nada. Vai ser uma geração que não aguenta nada. Vai ser uma geração que está aí abandonada. Só que existe uma profecia sobre a geração Z, que ela se tornará uma geração de maior zelo pela presença do Senhor. A geração Z vai ser uma geração que vai caminhar em cima do temor e da consagração do Senhor. E quando eu falo isso, eu falo dessas crianças, eu falo dos nossos filhos. É uma geração que ela está nas nossas mãos hoje como flechas na mão de um guerreiro. E é nossa responsabilidade pegar essas flechas e lançar elas para o alvo. É nossa responsabilidade como igreja virar para elas e dizer assim: ei, você não é vítima não. Ei, você não é vítima da circunstância. Ei, você não é vítima do que aconteceu com você. Você não é vítima do seu passado. Ei, vocês são guerreiros. Vocês são filhos da paz. Vocês foram chamados por um propósito. Nós, Paz Church Imperial, estamos criando uma geração de guerreiros. As crianças deste bairro fazem parte dessa geração de guerreiros. Amém? É nossa hora de se levantar. E caminhando para o final aqui, eu queria passar algumas dicas. Então você pode perguntar: Gabriel, ok, eu vi a história de Neemias, eu vi agora um pouco sobre a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, como eles tiveram coragem. Como que eu posso viver essa coragem no meu dia a dia? A primeira dica que eu te dou para viver uma vida de coragem é: conviva com pessoas corajosas. Conviva com pessoas corajosas. Se você andar com um chorão, se tornará chorão. Cutuca a pessoa do seu lado aí, ó, se você andar com um chorão, você só vai saber chorar. Andar com quem tem medo é acabar blindando a sua vida na segurança de não fazer nada. Andar com pessoas cheias de medo, cheias de amedrontamento, é você andar blindado como uma bolha, dizendo assim: não, eu não vou construir nada então, mas eu vou estar em segurança. Um exemplo fantástico disso é o povo de Israel. Nós já estudamos aqui sobre isso. O que impediu o povo de Israel de entrar na terra prometida foi a visão dos espias. Vocês lembram dos espias? Somente 2 viraram e falaram assim: ó, a terra é boa, vamos entrar. Todos os outros espias viraram e falaram o seguinte: há gigantes na terra. Eles são gigantes, como que nós vamos dominar? Eles são gigantes. Só que depois que o povo de Israel entra na terra prometida, o único relato de gigante é 40 anos depois. Perdão, o único gigante notável que foi escrito naquela terra, na terra prometida,
foi encontrado 370 anos depois que eles entraram na terra, e foi morto por um garoto chamado Davi, de 15 anos. O que impediu o povo de Israel, o medo que impediu de entrar, dizendo assim: existem gigantes naquela terra, não tem como a gente possuir. O povo não só possuiu a terra, mas demorou 30 anos por conta do medo. Mas depois que eles entraram na terra prometida, não se ouviu relato algum de batalha com gigante na terra. O único gigante que se levantou foi 370 anos e foi derrotado por um adolescente de 15 anos, Davi, com uma pedra. As pessoas que vivem no medo, elas não alcançam o lugar que Deus quer para elas. As pessoas que vivem amedrontadas, elas nunca conseguem romper naquilo que o Senhor tem para ela. Meu irmão, não viva no medo. A segunda coisa que nos faz ter a coragem é ter uma visão clara. Ter uma visão clara. Uma frase que eu gosto bastante fala o seguinte: os cães da desgraça estão na porta do seu destino. Os cães da desgraça estão na porta do seu destino. Significa que quando você tem uma visão, a visão dá à dor um propósito novo. A visão dá tudo aquilo que você enfrentou no passado, todo o sofrimento que você passou. Atrás dessa dor existe um propósito do Senhor. Atrás da sua dificuldade, atrás da sua circunstância ruim, existe um propósito de Deus. A Bíblia fala que Jesus suportou tudo pela alegria que lhe estava proposta. Era o propósito dele. Hoje nós temos uma geração que foge de todo tipo de dor, que foge de todo tipo de pressão, que foge de todo tipo de desafio. Só que o desafio, a dor, a circunstância ruim, é a janela que vai te levar para o seu propósito. Terceiro, Provérbios 13:12 fala o seguinte: a esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Durante todo o desafio da construção de viver aquilo que Deus te chamou para viver, não perca a esperança. Não perca a esperança que Deus está fazendo, que Deus está atuando, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Dica 4: tenha um diário das vitórias. Meu irmão, escreva todas as circunstâncias que Deus fez algo por você. Olha, Deus me curou disso, escreva. Olha, Deus fez aquilo, escreva. Faça um diário das suas vitórias com Deus. Dica 5: tenha uma breve lembrança dos seus fracassos. Tenha uma breve lembrança. As suas derrotas não são o seu destino de Deus. Elas não te determinam. O que te determina é manter os olhos fixos no Senhor, o autor e consumador da sua fé. Existe mais vida para frente do que o que passou para trás. Mantenha um breve registro dos seus fracassos. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, a qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem e também não desanimem. Dica 6 e a última: encontrem algo para proteger. Encontrem algo para proteger. Eu não sei o que Deus chamou você para fazer. Eu não sei qual que é o seu propósito, o seu chamado específico. Mas eu tenho certeza que quando você se aproxima do Senhor, vai gerar algo no seu coração, como um anseio profundo de alguma coisa. Um desejo profundo por justiça. Para que as coisas sejam alinhadas. Para que as vidas sejam transformadas. Na minha vida, o que gerou a minha intimidade com Deus foi: eu verei uma geração de homens e mulheres vitoriosos aqui neste bairro. Eu vou ver uma geração de homens e mulheres santos aqui nesse bairro. Eu vou ver uma geração de homens e mulheres que não se dobraram para a prostituição, que não se dobraram para a droga, para o tráfico. Eu verei essas pessoas nascendo. Na minha vida, isso que gerou, e eu protejo isso, meus irmãos, a qualquer custo. Eu brinco com os meninos aqui, com as crianças, e falo assim: olha,
eu estou aqui por vocês, qualquer custo. Nós estamos lá, semana após semana, porque eu creio na palavra que Deus me chamou para fazer. Eu creio naquilo que Deus me chamou para fazer. Eu sei que uma geração de homens e mulheres estão se levantando. Se você ainda não tem algo para proteger, você deveria procurar. Se você não tem algo que te indigna, talvez você está preso na sua fantasia da sua casa perfeita. Eu queria convidar todo mundo a ficar de pé. E o início dessa conferência aqui, desses 3 dias que nós vamos ter de proclamação, de festa aqui, eu queria iniciar com essa palavra. É uma palavra como manifesto da reconstrução. É isso que nós estamos fazendo aqui. Deus nos chamou para uma grande obra. Eu não posso me distrair. Deus me chamou para uma grande obra. Eu não vou dar ouvidos para amedrontamento, para medo, para circunstâncias ruins. Eu não vou dar ouvido para nenhum inimigo que se levanta contra os propósitos do Senhor. Eu não vou parar, eu não vou desanimar. Não existe nada que faça eu desviar daquilo que Deus me chamou para fazer. E aquilo que Deus chamou essa igreja para fazer. E eu queria que projetasse aqui Isaías 61. E eu queria encerrar com essa declaração. E que você tomasse posse aí, desse os seus gritos, enquanto eu leio. Isso aqui é uma declaração para a nossa igreja, para a nossa casa. O Espírito do Senhor Deus está sobre você, está sobre mim, está sobre a Paz Church Imperial, porque o Senhor nos ungiu para pregar as boas novas aos pobres, nos enviou a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Deus nos chamou para consolar todos os que choram e pôr sobre os que choram em Sião, no Parque Imperial, uma coroa em vez de cinzas, para derramar sobre este bairro um óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de um espírito angustiado. O Imperial será chamado Carvalhos da Justiça, plantados pelo Senhor para a glória dele. Reconstruiremos antigas ruínas, restauraremos lugares que estão sendo destruídos e renovarão cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros, eu creio, meu irmão, que nós vamos receber muitos missionários aqui para a Campinas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, Parque Imperial, vocês terão dupla honra. Em lugar de afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa, e com eles farei uma aliança eterna. Deus pode fazer uma aliança com você. Deus pode usar a sua vida para transformar este lugar. Deus está encontrando aqui verdadeiros guerreiros, meus irmãos. Farei uma aliança eterna. A posteridade deles será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Terão grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Fomos envolvidos com um manto de justiça. Como o noivo se adorna de turbante, como a noiva se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça, o louvor diante de todas as nações. O Senhor Deus já está fazendo brotar a justiça de Deus neste lugar. Amém? Amém? Seja corajosa
Paz Church Imperial. Se levante, Paz Church Imperial. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse novo tempo. Nós te agradecemos pela tua igreja aqui, Senhor, que tem se levantado com grandes homens e mulheres de Deus para reconstruir as muralhas deste lugar, para reconstruir Jerusalém. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós fortalecemos a vida de cada um aqui. Senhor, que venha a tua transformação, o teu renovo, Senhor, a tua libertação, o teu Espírito Santo sobre eles. Senhor, vem com o seu manto de justiça sobre a vida de cada um deles. Nós consagramos agora, Pai, esse espaço aqui ao Senhor. Senhor, nós veremos uma multidão de pessoas transformadas neste lugar. Uma multidão de histórias de pessoas que foram libertas, que foram salvas, de casamentos que foram restaurados. Senhor, homens e mulheres que iam, papai, tirar a sua vida, mas porque encontraram ao Senhor neste lugar, tiveram uma vida transformada, viraram grandes homens e mulheres de Deus. Senhor, nós colheremos testemunhos neste lugar, em todas as gerações futuras. Nós cremos isso, nós declaramos isso, e o Senhor dos Exércitos se compromete com a conclusão. O Senhor fará brotar a justiça neste lugar. Senhor, nós queremos ser cooperadores do Senhor nesta terra. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até amanhã.